Monopolização. Hoje em dia, no mundo dos relacionamentos, virou um jogo de tudo ou nada. Quando alguns homens ganham, o resto acaba ficando para trás. Estamos vivendo em um mercado de relacionamento onde está cada um por si. Isso é a regra. Mas nem sempre foi assim. Neste vídeo vou explicar o que mudou nos últimos 20 anos, como era antes e como está agora. Basicamente, existe uma espécie de monopólio dos 10% dos homens considerados do topo, que estão dominando a cena e atraindo a maioria das mulheres. Então assista até o final, deem like, se inscrevam, para entender o quadro completo e quão complicado a situação realmente ficou. Então, sem enrolação, vamos nessa. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Os relacionamentos é um jogo de soma zero? Vamos começar rápido com uma definição. O que é um jogo de soma zero? Basicamente é uma situação onde o ganho de uma pessoa equivale à perda de outra. Por exemplo, se eu te vencer em um poker e ganhar 10 mil reais, eu fico 10 mil reais mais rico e você fica 10 mil mais pobre. O ponto-chave de um jogo de soma zero é que o total de recurso disponível é fixo. Então, quando uma pessoa ganha, sobra menos para todo o resto. E como isso se aplica no mercado de relacionamentos? Bem, o número de homens com mulheres disponível para namorar é em geral fixo, ou seja, há mais ou menos a mesma quantidade para cada, o que mantém a proporção constante. Isso significa que, para que todos tenham sucesso nos relacionamentos, seria necessário que todos se encaixassem um a um. Esse modelo é o que conhecemos como monogamia, e por muitos séculos, esse sistema foi a base dos relacionamentos, promovendo estabilidade familiar e ajudando a criar estrutura para educar e criar seus filhos. Porém, nos últimos 20 anos, aquele equilíbrio de 1000 anos foi desfeito. Agora, o mercado de relacionamentos está praticamente monopolizado pelos 10% dos homens do topo, que acabam atraindo a maioria das mulheres. Hoje temos mais ou menos 3 grupos no mercado de namoro. No topo estão os 10%, homens altos, atraentes, que geralmente escolhem com quem quer ficar, e em geral as mulheres mais desejadas. Em seguida temos a camada intermediária, que representa 60% dos homens, aqueles que conseguem uma namorada ocasionalmente, em uns encontros casuais e até umas combinações em aplicativos de namoro, mas sem estabilidade. E por fim, temos os 30% que fica totalmente fora do jogo. Homens que por diversos motivos não conseguem atrair ninguém e estão completamente fora do mercado. Essa é a situação do mercado de namoro atual. Se você é novo no meu canal, espero que isso traga um novo entendimento. E se já é um seguidor antigo, você já deve estar familiarizado com essas ideias. De qualquer forma, na próxima parte do vídeo vou explicar como sabemos que isso está acontecendo e por que a situação só piora para a grande maioria dos homens. Dados e evidências. Aqui vão alguns dados. Recentemente, descobriu-se que 63% dos homens entre 18 e 29 anos se identificam como solteiros, enquanto apenas 34% das mulheres nessa faixa etária dizem o mesmo. Como isso é possível? E não, a resposta não é que os homens mais velhos estão namorando mulheres mais novas, porque essa diferença ainda existe, embora um pouco menor, entre outras faixas de idade. Na verdade, se olharmos para os dados sobre casamento, cerca de 80% das pessoas se casam com alguém dentro de uma diferença de 5 anos. Então qual é o verdadeiro motivo para essa discrepância entre os jovens? Acredito que seja porque 10% dos homens estão no topo, acabam monopolizando as mulheres, deixando muitos dos homens menos desejados fora do mercado. E o curioso é que isso acontece muitas vezes sem que as mulheres saibam. Um exemplo disso foi mostrado em uma notícia que dizia: 3 mulheres descobriram que estavam saindo com o mesmo homem. Terminaram com ele e fizeram uma viagem juntas. Antes de serem descobertas, esse homem conseguiria sair com 3 mulheres ao mesmo tempo. Se ele fosse responder uma pesquisa sobre status de relacionamento, diria que não está solteiro, e as 3 mulheres também. No entanto, ele contaria como um único ponto de dado, enquanto as mulheres contariam como 3. Ou seja, ele monopolizou essas mulheres tirando-as do mercado, o que impacta diretamente na disponibilidade para o restante dos homens. Essa é a realidade do mercado de relacionamento atual, e explica o porquê tantos homens estão ficando de fora. Moralidade. Isso levanta a questão: isto é justo? Existem 2 formas de ver a situação. Primeiro, algumas pessoas acreditam no ditado: vale tudo no amor e na guerra.
e acham que esses homens do topo, os 10%, deveriam poder fazer o que quiserem e saírem com quantas pessoas quiserem. Segundo, há quem diga que esses homens só conseguem sair com essas várias mulheres ao mesmo tempo porque muitas vezes fornecem informações falsas. Ou seja, eles enganam as mulheres, fazendo-as acreditar que são as únicas na vida deles, enquanto na verdade estão saindo com outras por fora. Cabe a você decidir qual lado moral ficar, o que faz sentido para você. Isso nos leva a 2 pontos principais. Girar pratos. Nessa parte vou falar sobre uma estratégia que os Shads usam, conhecida como girar pratos, inicialmente conhecida no livro do Rollo Tomassi, O Homem Racional. Talvez a maioria de vocês já saibam o que significa girar pratos, mas aqueles que não conhecem o termo, vou explicar. Imagine um artista de circo fazendo aquele truque onde ele coloca vários pratos em palitos e corre de um lado para o outro para mantê-los girando ao mesmo tempo. No mercado de relacionamento, isso é basicamente o que os 10% dos homens do topo estão fazendo. O artista é o homem e os pratos são as mulheres. Mas há um detalhe adicional no mundo dos relacionamentos. Se essas mulheres conseguirem se comunicar entre si, logo entenderão o jogo. Provavelmente elas deixarão de girar pelo cara. Portanto, para esses homens, é do interesse deles manter a mulher o mais afastada possível uma das outras. Como isso funciona na prática? A resposta é o encontro online. Das várias coisas que complicam o mundo dos relacionamentos para um homem comum, nenhuma teve tanto impacto quanto os aplicativos e sites de namoro, como o Instagram e o Tinder. Se você é um cara comum, talvez fique extremamente frustrado ao entender como essas plataformas facilitam o girar pratos para os homens do topo. O problema é que a maioria já aceitou essa realidade, porque a mudança foi acontecendo aos poucos, ao longo dos últimos 20 anos. O principal problema com o namoro online é que ele entrega de bandeja aos 10% dos homens mais destacados um meio fácil de manter os pratos girando, sem que as mulheres descubram. Elas pensam que o Shad é seu namorado exclusivo, mas ele as vê apenas como pratos para girar. Há 30 anos, isso jamais seria possível, porque qualquer tentativa de manter várias mulheres ao mesmo tempo acabaria com elas descobrindo o jogo dele. Mas agora, com o namoro online, esses homens conseguem girar livremente, o que empurra os homens comuns ainda mais para fora do mercado. Quando estava solteiro, consegui marcar 5 encontros na semana, mandando mensagem em Instagram em minas do meu ciclo social. Eu me considero um cara na média, mas por ter recebido sinais de escolha, acabei marcando com elas. O ponto que estou tentando mostrar é que desses 5 encontros, algumas delas não consegui marcar outra vez e outras consegui ver mais vezes. Mas eu poderia prever que conseguiria pelo menos de 2 um relacionamento fixo, porque é o que elas queriam. E tudo isso girando pratos, manobrando as coisas e mantendo as comunicações delas separadas. Isso foi em uma semana. Imagine quanto isso poderia se intensificar se eu prolongasse esse experimento. Se eu fosse mais destacado, fosse mais alto, tivesse mais dinheiro e muito mais atraente. Para monopolizar de fato, é preciso 2 coisas. Primeiro, ter o valor necessário como homem. Como eu disse, isso começa a partir dos 10% dos homens. E segundo, manter as mulheres separadas, para que nenhuma descubra o seu jogo. E é isso. Dado o mercado de relacionamento atual, você pode ver como esses 2 critérios são facilmente preenchidos por alguns homens. O problema é que, sendo que é um jogo de soma zero, isso estraga a chance de outros caras comuns ou abaixo da média. No caso, uma das meninas que eu encontrei estava em um relacionamento. Ela estava querendo sair fora, mas não tinha coragem de terminar. Então, ao me encontrar, ela estava já fazendo monkey branch, ou seja, o outro cara estava perdendo a chance de continuar o namoro. Qual seria uma solução razoável para isso? Para onde vamos a partir daqui? Basicamente, você tem 2 opções. Desistir. Optar por ficar fora do mercado, aceitar e seguir uma vida sozinho. Um estilo migtal, focando em você e se autodesenvolvendo. 2. Trabalhar, se esforçar e fazer o que puder para alcançar o top 10%. Embora isso não seja garantido, mesmo que você chegue em um nível mais baixo como o top 20%, já deve ser uma melhorada boa na sua vida amorosa. E é exatamente por isso que muitos homens estão aderindo ao Lux Max e ao Money Max. Eles querem chegar no top 10%. E eu acho razoável e é uma escolha digna. Do mesmo jeito que desistir também é razoável e uma escolha digna. Ao se posicionar no mercado, aceite o fardo da performance. Ou você constrói as suas vias de atração, ou você está fora do mercado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que curtam, comente
E fique atento para novos vídeos e análises sobre o mercado sexual. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.